Para nos ajudar a entender como é que funcionam os sistemas de informação, sistemas de apoio à decisão, os sistemas de informação transacional e todos os outros que nós vamos ver, eu pensei que era importante vocês entenderem o que é a tomada de decisão e como ela funciona. O Schermerhorn define tomada de decisão como um processo de escolher um curso de ação preferido entre um conjunto de alternativas. Então, se pressupõe que ao se tomar uma decisão, foi uma escolha de alternativas que se tinha. Então, a decisão é a escolha, né, que você faz entre um curso de ação para lidar com um determinado problema. E o problema ele define como a diferença entre a situação real e a situação desejada. Então, esses conceitos são importantes que a gente tenha em mente quando está pensando em sistemas de informação de uma organização qualquer. Analisando a literatura, nós encontramos alguns estilos gerenciais na resolução de problemas, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês 3 modelos. Inicialmente, os chamados evitadores de problemas, entre parênteses, inativos. Esse estilo gerencial na resolução de problemas, chamado inativos, eles ocorrem quando os gestores evitam tomar alguma decisão em função das necessidades do dia a dia da organização. Então, empurram o problema para outro momento e não resolvem ele naquele instante. Em segundo momento, tem os solucionadores de problema, que são os reativos. Então, o problema aparece e o gestor vai lá e resolve. O problema aparece e o gestor vai lá e resolve. Vulgarmente se chama isso nas organizações de bombeiro, né? Está sempre apagando incêndio. Ora, um gestor, um gerente, não é pago para apagar incêndio. Ele tem, então, que tentar trabalhar como farejador de problemas, ou seja, ser proativo. Evitar que os problemas ocorram e também não empurrar os problemas com a barriga para resolver num outro momento. No entanto, gente, é importante se pensar o seguinte, que todos esses 3 estilos gerenciais de resolução de problemas têm papéis úteis na gerência do dia a dia, porque há momentos em que a gente não vai poder resolver um problema e vai ter que tocar a empresa porque é mais importante o que você está fazendo do que resolver aquele problema. Há momentos em que é importantíssimo resolver aquele problema porque senão isso pode prejudicar a empresa um pouco mais adiante. E há os momentos em que de reflexão em que o gestor vai ter que ficar pensando, né, de como vai evitar os problemas daí para frente. Então todos têm o seu papel. Há pelo menos 2 formas de abordagem para a resolução de problemas e tomada de decisão. Então, inicialmente é o pensamento sistêmico, né, que aborda o problema de uma maneira racional e analítica, vai analisando, vendo as suas relações, as suas interdependências. E há a forma do pensamento intuitivo, que permite nos responder imaginativamente a um problema com base numa visão geral, ampla e rápida da situação e dos cursos de ação alternativos. Gente, se vocês procurarem na literatura, vocês vão descobrir que o pensamento intuitivo, né, é o que a gente chama de pensamento feminino. Não tem nada a ver com o gênero masculino e feminino, mas sim na forma de resolução de problemas intuitivo. E não é à toa que as mulheres estão tomando seu lugar nas organizações, porque elas têm isso por natureza. Elas resolvem problemas de forma intuitiva, né? Então, imaginam o problema a partir de uma visão geral desse problema, né? Sem focar muito numa particularidade. Por isso, é importante que todos os gestores entendam como resolver problemas dessa forma. Eu coloquei nessa figura duas coisas, né? Primeiro é o processo de tomada de decisão. Então, tomada de decisão é um processo. E embaixo o MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Vamos ver inicialmente o processo de tomada de decisão. Ele parte numa visão sistêmica, se vocês perceberam, né? Primeiro, descobrir e definir o problema. E aí os administradores, os gestores podem usar várias ferramentas da qualidade, por exemplo, diagrama de Ishikawa, ferramenta porquê, e qualquer uma outra, né, que nos ajude a identificar o problema. Depois, o segundo passo é gerar e avaliar soluções ou alternativas, né? Dentre essas, se escolhe uma solução para implantar na organização e depois se avalia o resultado dessa implementação, né? O reciclar ali é um feedback. Se volta ao início do sistema
para verificar se realmente o problema foi resolvido ou se a gente não está atacando o problema e sim uma consequência dele. Tá? Existe o MASP, né, que é um pouco parecido, mas tem uma variaçãozinha. Como no processo lá em cima, ele identifica o problema, observa, analisa, cria um plano de ação, por exemplo, uma ferramenta 5W2H, efetiva essa ação, verifica, faz um processo de controle se a ação está sendo efetiva. Se sim, patroniza e conclui o trabalho, né, de solução de problemas. Se não, volta para a observação, analisa de novo, gera outro plano de ação e assim sucessivamente até o problema ser resolvido. Quando nós estávamos analisando lá a diferença entre SAD e SIG, eu falei para vocês sobre os tipos de problemas, né? Então agora vamos definir um pouco melhor. Problemas estruturados são aqueles conhecidos, diretos e claros em relação às informações necessárias para serem resolvidos. Por exemplo, a questão de estoque mínimo. Quando o estoque chega do seu mínimo, qual é a solução para isso? Olha, se realiza compras para que o estoque não baixe do seu mínimo. Então, isso é um problema que a gente já sabe que vai acontecer. Num veículo, por exemplo, tem que fazer troca de óleo a cada X quilômetros, né? Então, quando chega na quilometragem, se troca o óleo ou o motor poderá fundir, provocar algum dano no veículo. Já os problemas desestruturados ou não estruturados, eles envolvem ambiguidades, deficiências de informações e ocorrem sempre como situações novas ou inesperadas. Por isso que eu disse para vocês assistirem o filme do Apollo 13, né? Ali tem uma série de problemas não estruturados que eram extremamente difíceis de resolver e que da solução dependia a vida de 3 astronautas, né? Então, as empresas lidam com esses problemas todos os dias por causa da constante mudança, né, da dinâmica do mundo e do mercado que ocorre hoje. Por outro lado, né, nós temos alguns tipos diferentes de decisões também, né? Decisões programadas, por exemplo. São soluções já disponíveis, oriundas da experiência passada, que são apropriadas para o problema em questão. Como eu falava antes, né, um problema estruturado usa uma decisão programada, reposição de estoque. As decisões não programadas, né, são problemas novos e não familiares, aqueles fora da rotina. Há uma alta exigência de informação, né? Vide questões da Apollo 13. Quando um administrador, um gestor se depara com algum tipo de problema, né, é muito comum ocorrerem alguns erros. O primeiro é definir o problema de maneira muito ampla ou muito restrita, ou seja, uma falta de visão da abrangência do problema. O segundo é focalizar nos sintomas e não nas causas. Então, é como um paciente que está doente e está com febre. Ele vai na farmácia e compra um remédio para febre, mas ele não sabe a causa da febre. Então, ele pode morrer de uma infecção porque está tomando um remédio para baixar a febre, né? Então, em uma organização, é importante saber a causa da febre. Não se pode tomar decisões assim apressadamente. É necessário usar, por exemplo, o diagrama de Ishikawa para achar a origem dos problemas. O terceiro é escolher o problema errado ou lidar com ele, né? Perdão, escolher o problema errado para lidar com ele. Então, é necessário priorizar. Para isso, existe uma ferramenta da qualidade chamada GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, que ajuda a priorizar o problema mais importante daquele momento e não gastar o seu tempo e energia em problemas que são secundários e que não vão levar a organização a atingir suas metas. Quando um gestor vai avaliar as alternativas a serem utilizadas para a solução dos problemas que ele encontra no dia a dia, aqueles estruturados ou não estruturados, ele precisa se valer de alguns critérios. O número 1 é os benefícios que aquela solução trará para a organização. No segundo momento, quanto isso vai custar, ou seja, uma relação entre custo e benefício. Se o custo for maior que o benefício, já se para por aqui. Em terceiro momento, né, num terceiro momento, se vai estimar o tempo necessário para implantar aquela decisão e o tempo que a solução vai levar para ser posta em ação. Há também um problema, que é o quarto, que é o de aceitação. Às vezes uma alternativa para solucionar um problema pode não ser aceita pelos seus liderados, né? O pessoal da sua equipe pode não querer fazer aquele tipo de atividade. E por último, a questão ética, né? Se essa solução é antiética, não se deve implantar essa solução na organização.
A partir de agora, nós vamos começar a analisar alguns modelos. São 4 que eu apresento aqui para vocês, né? O primeiro, o modelo de decisão, é o clássico. Esse modelo clássico, geralmente isso não ocorre, mas ele está lá na literatura, a gente precisa entender que ele existe, né? Então, é o gerente atuando com informações completas num ambiente de certeza, né? O problema é definido, há conhecimento de todas as alternativas possíveis e de suas consequências, e essa decisão é otimizada. Realmente, no mundo dinâmico de hoje, esse tipo de decisão nós não encontramos com muita facilidade, não é verdade? O segundo modelo de decisão é o administrativo, né? Então, o gerente como tendo limitações cognitivas, ou seja, o gerente não sabe tudo, né? E age com informações incompletas em ambientes incertos. Ora, realmente isso é o que nós encontramos nas organizações, na verdade? É um modelo descritivo, quer dizer, descreve como tomar a decisão. O problema não é claramente definido, né? E há um conhecimento das possíveis alternativas e suas consequências, mas isso limitadamente. Não se sabe tudo o que vai acontecer tomando aquela decisão. Então, a escolha de uma alternativa satisfatória é aquele problema. Quando a gente não pode otimizar uma decisão, a gente usa a decisão que satisfaça as nossas necessidades. Bem, o terceiro modelo é a heurística de julgamento. Heurística de julgamento. Gerente utiliza estratégias simplificadoras no processo decisório. Como é que acontece isso? Eu já falei para vocês a questão da heurística, né? O gerente usa a sua experiência, a sua vivência, né? Buscando lá na memória tudo que ele já conhece, já viu, já passou na sua vida profissional e pessoal, e compara isso com circunstâncias, né, vividas e atuais, fazendo comparações de o que aconteceu lá e com o que está acontecendo aqui agora. Geralmente, né, são pessoas que têm especialidade em alguma coisa, muito conhecimento na área, que usam esse modelo de heurística de julgamento. E, finalmente, o quarto modelo é a participativa, uma tomada de decisão que é feita por comitê, por força-tarefa, ou departamental, ou uma coalizão informal, né? Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Inicialmente, as vantagens, né? Quando se tenta resolver um problema desta forma, há uma perspectiva ampla da definição e análise do problema. Há várias visões sobre a mesma questão, né? E um somatório de conhecimentos que permite, talvez, uma decisão que não se pensaria isoladamente. Esclarece problemas ambíguos e reduz a incerteza. Então, como há multidisciplinaridade, é possível se reduzir a incerteza através disso. E estimula o apoio à decisão. Por outro lado, esse modelo consome muito tempo, né? E pode acontecer que normas internas do grupo, né, geradas pela cultura da organização, reduzam acordos para uma decisão mais apropriada. E pode acontecer também uma diversidade tão grande de opiniões que não se tenha um modelo para resolver aquele problema. Também é uma questão de fora de foco, né? Não se foca claramente nas responsabilidades da decisão. Ora, se a decisão não for apropriada, quem será o responsável por isso, né? Neste modelo não há ninguém.